Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos nessa noite de quinta-feira, né? Eu estive por 2 semanas ausentes, né? Por motivos alheios à minha vontade, e eu espero pelo menos ter deixado saudades, né? E nós estamos de volta, inclusive sendo hoje quinta-feira, que vão ser os novos dias, a partir de hoje, das nossas reflexões, dos nossos estudos, enfim, né? Das nossas atividades aqui no canal, né? Você, que é da primeira igreja Batista do Mendanha, a mais amada do coração de Deus e do meu coração, bem-vindo. Como é bom estar com vocês novamente, maravilhoso. Quero que vocês saibam que eu os amo muito, né? Você que não faz parte da primeira igreja Batista do Mendanha, mas que faz parte do corpo de Cristo, né? Seja muito bem-vindo, que Deus os abençoe, abençoe você, sua família, a sua igreja, o seu pastor, enfim, né, de uma forma geral. E se porventura você que acompanha o nosso canal e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, seja muito bem-vindo também. Eu sempre digo, a palavra de Deus é para todos, né? Muito bom ter você aqui, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, enfim, tudo que diz respeito a você, né? Então, graças a Deus, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Isso, né? Graças a Deus, estamos de volta e nós estamos fazendo, vamos começar a partir de hoje, uma série de curiosidades bíblicas, né? Alguma coisa que nós lemos, ou imaginamos outra coisa, ou ficamos sem entender o que a mensagem quer nos dizer, né? E eu trago no texto de hoje, você pode acompanhar comigo, Romanos, capítulo 12, no verso 1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? O apóstolo Paulo, ele usa esse termo, né? Culto racional, né? O termo racional, ele remete, evidentemente, a raciocínio. Isso parece uma coisa bastante óbvia, né? Assim como também, por associação, se entende que somente os seres humanos podem apresentar, então, a Deus esse culto racional, visto que somente os seres humanos possuem raciocínio, não é isso? Os anjos também, eles possuem raciocínio, porém, por natureza, eles não possuem corpo, assim como eu e você, visto que eles, os anjos, eles são espíritos, né? Conforme fala lá em Hebreus, capítulo 1, no verso 14. Paulo está falando aqui, então, exclusivamente a igreja de Cristo, aqueles que prestam culto, aqueles que têm por costume cultuar a Deus, não é? O vocábulo corresponde, então, na versão original do grego, que diz loxiken latreian. A palavra é essa, parece uma palavra complicada, né? Loxiken latreian, ou seja, significa culto racional. E também pode ser entendido sem nenhum prejuízo de uma outra forma também, por exemplo, culto lógico. De fato, né, a racionalidade no culto que prestamos a Deus. É preciso que haja racionalidade no culto que prestamos a Deus, né? Há lógica na racionalidade e vice-versa. Quem acha que essas coisas trazem prejuízo à fé, ou seja, ordem e decência, culto racional, não é isso? É preciso rever, então, seus conceitos. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o que Paulo está querendo dizer à Igreja de Cristo. O que Paulo está querendo dizer à Igreja de Cristo?
por suas colocações, o apóstolo Paulo, né, nós vemos que há uma preocupação, então, do apóstolo em mostrar aos irmãos a necessidade de que se realmente entenda a natureza de tudo isso, no caso, a igreja. É preciso que você se faça algumas perguntas, tipo, por que eu estou aqui? O que me trouxe aqui? O que eu vim fazer aqui? Será que o que estão me ensinando é verdade? Esses são questionamentos que todos os crentes deveriam se fazer até que encontrassem respostas racionais para todos eles, até que encontrasse uma lógica para todos esses questionamentos. O contrário do culto racional, claro e óbvio, é o culto irracional. Ou seja, algo que é feito instintivamente, sem critério, sem razão que justifiquem os procedimentos adotados. Em um culto assim, por exemplo, é praticamente impossível se seguir o que está escrito em 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É impossível que haja qualquer um dos dois componentes pedidos sem que se entenda a natureza de cada um. É preciso racionalidade para que isso aconteça. Por isso, Deus, então, ele nos fez diferente dos animais. Ele nos fez diferente das demais criaturas, ou seja, ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, justamente para quê? Para que o adorássemos em espírito e em verdade, ou seja, conscientes do nosso ato e da nossa missão de adoradores, pois por isso fomos criados. O reino de Deus é um reino de decência e ordem. Não há espaço no reino de Deus para improvisos de última hora. Você quer ver um exemplo? Você veja a construção da arca. Você veja a construção do tabernáculo, aonde Deus ele dá as medidas, o tipo de material ser usado, quem vai ser usado, quem vai usar, por exemplo, quem vai construir, ou seja, tudo com ordem. O reino de Deus, ele é um reino de decência e ordem. A própria construção da arca do tabernáculo comprova a mensagem de organização que Deus quer nos ensinar. Até mesmo na salvação haverá ordem, conforme 1 Coríntios 15:23. Primeiro, os que dormem em Cristo. Depois, então, seremos nós, não é isso? Há uma ordem, há uma lógica. E o nosso culto também precisa ter uma ordem, precisa ter uma lógica, senão a gente vai estar oferecendo o que a Deus? Esse é o padrão que deve ser perseguido pela Igreja de Cristo, decência e ordem. Deus, ele se agrada de uma obra organizada. Deus não fez tudo de qualquer maneira. Você vê como é que Deus fez as coisas, o universo, as coisas, tudo se entrelaçando umas nas outras. Nós mesmos, seres humanos, não é? Somos parte dessa natureza, visto que fomos feitos do pó. Há uma ordem em tudo isso, nas galáxias, no alinhamento dos planetas, de tal maneira que quando alguma coisa desalinhar, vai haver algum problema manifesto na natureza, né? Em dias atuais, nós podemos, então, identificar como grande adversário desse padrão justamente o excesso de emocionalismo, que infelizmente tem se alastrado no meio cristão. A busca incessante pelo êxtase, a busca incessante pela experiência sobrenatural extrabíblica, a incorporação de anexos doutrinários, não é verdade? Anexos doutrinários à palavra de Deus, como se esta palavra de Deus ela não fosse suficiente.
e os modismos importados, recheado de técnicas mirabolantes, de quebra de maldições, de encontros obscuros, infelizmente tem dado a tônica deste fim de século XX e início de século XXI. O que não é uma surpresa. O apóstolo Paulo, ele já alertava que essas coisas fatalmente aconteceriam. Você pode ver isso em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Então, nesse caldeirão doutrinário sem consistência, já que não se sustentam biblicamente, as pessoas estão se dirigindo às igrejas sem saber exatamente o que vão fazer por sua espiritualidade. Perdão, está de volta ela, né? E isso é uma tristeza. As pessoas vão dançar, as pessoas vão cantar, vão aplaudir, vão gritar, enfim, sem entrar no mérito dessas questões. Mas as pessoas acabam procurando muito mais um entretenimento do que propriamente a adoração a Deus. E geralmente nesses cultos quase sempre falta o elemento principal. E o elemento principal é a palavra de Deus. Existem pessoas que entram e saem alegres, exaustas. Mas o problema é, entenderam a mensagem que foi trazida? A palavra que foi pregada edificou suas vidas? Será que Deus falou com elas através do seu evangelho? Se a maioria dessas perguntas, as respostas forem algo tipo, bom, eu acho que sim, alguma coisa está fora do lugar. Porque o culto não foi feito para isso. Cultos de estudo, por exemplo, né? As pessoas não gostam muito de culto de estudo, onde se aprende a Bíblia, onde se aprende o real significado das coisas, né? Eles são sempre vistos como enfadonhos, como entediantes, né? Já pensou? Passar quase uma hora apenas consultando referências na Bíblia? É chato, não é? Pois é, tem pessoas que acreditam que sim. Agora, observe Neemias capítulo 8, verso 3, que diz o seguinte: e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Estudo bíblico das 6 da manhã até o meio-dia. Foram 6 horas prestando atenção no que diz a palavra. Após isso, o que eles fizeram então? Eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Isso é lindo, não é? A verdadeira mensagem sendo entendida e após ser compreendida pelo ser humano, o ser humano então se inclina em terra e adora a Deus porque compreendeu a palavra. Uma proposta dessas no dia de hoje seria impensável. Nossas EBDs, com a duração de 1 hora, já se torna enfadonha. Às quartas-feiras, no dia de estudo bíblico, isso não estou falando no caso da Igreja Batista. Poucas pessoas aparecem. Mas se o trabalho for uma celebração, com o nome da moda, por exemplo, aí é diferente. Aí somente um dia inteiro vai ser pouco. E isso é muito triste. A questão é que não há culto racional sem entendimento da palavra. Não há. Os avivalistas, de plantão, eles trocam a Bíblia por apostilas preparadas, especialmente para direcionar as pessoas para a conclusão que lhes interessa. Seguem o exemplo das testemunhas de Jeová, por exemplo. Alguém já viu um testemunha de Jeová evangelizando com a Bíblia na mão? Você já viu? Não. Eles só vão às ruas com aqueles exemplares da Sentinela ou do Despertai. Quando muito, com os seus livretos particulares. Observe bem. Por isso, Paulo fala em sacrifício vivo no início do versículo. Ou seja, sacrifício da vontade da carne. Você fazer
morrer o desejo da carne, sacrificar o desejo da carne para fazer a vontade de Deus. E isso requer dedicação à sua palavra, e não somente aquilo que dá prazer, como, por exemplo, ir para um retiro. Requer decência e ordem, requer compromisso e organização. E você, será que você tem ido à igreja entendendo por que você está indo? Entendendo o que vai acontecer ou o que você precisa fazer quando chegar lá? O real motivo pelo qual você está ali? Ou simplesmente você está procurando entretenimento? Infelizmente, nós vemos hoje em dia a igreja se adaptando ao mundo, quando na verdade não teria que ser assim. O mundo é que teria se adaptar à igreja. No verso 2, Paulo fala de metanoia, de mudança de mente, para nós não nos acostumarmos com as coisas desse mundo, mas nos transformarmos, permitir a transformação. Porque o Evangelho, ele traz novidade de vida. Nascer de novo significa uma nova vida e não a mesma coisa. Mas isso não acontece geralmente nos dias de hoje, porque as pessoas vão à igreja como quem vão, sei lá, a um teatro, como quem vão a um cinema. Muitas nem levam a Bíblia mais. Ah, pastor, hoje em dia existe Bíblia no celular. Tá bom, diz para mim que você abre a Bíblia no celular. Tá, meia dúzia de pessoas vão dizer que sim. E o restante? O restante estão lá no meio do culto, lá, ó, WhatsApp, Facebook, tirando foto. E Deus falando através da sua palavra. E o povo não está ouvindo. Eu digo para as minhas ovelhas e vou dizer para vocês. Deus falou muito no Antigo Testamento, não foi? Você não lê isso? Pois agora Deus não está falando mais, não é? Está sim. Deus está berrando. Deus está falando mais que no Antigo Testamento. Mas a igreja está surda. A igreja está surda justamente porque ela não sabe o que significa prestar um culto racional. Ela não sabe o lugar dela dentro do propósito de Deus. E não sabe por isso porque não entende a palavra. Muitas igrejas têm aberto mão de estudos bíblicos, da escola bíblica dominical, em detrimento de shows. Isso é muito triste. A volta do Senhor está às portas. A volta do Senhor é breve. Ontem eu estava lendo no jornal que um secretário, não sei o que aí, norte-americano, já sugeriu um governo mundial. Olha a profecia se cumprindo. E o povo não está nem aí. O povo está assim, ó, dormindo, sabe? E vai para a igreja, e adora isso e aquilo, vai por causa de cantor, vai por causa de cantora, vai por causa de banda, mas não vai por causa de Jesus Cristo. Nós precisamos, então, como lá em Neemias, prestar atenção nas coisas de Deus, porque Deus, nos diz a palavra de Deus, busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É Deus que está buscando. E será que ele tem encontrado em você o verdadeiro adorador? Glória a Deus que tem encontrado. Eu sei que algumas vão dizer, sim, eu adoro, glória a Deus por isso, mas na verdade deveriam todos dizer a mesma coisa. Porque para isso nascemos de novo. Quando entregamos nossa vida a Cristo, a gente não tem controle sobre nossas vidas. Mas enfim, nós precisamos aprender o culto racional. O que é culto racional? Nós precisamos entender por que vamos à igreja, por que estamos ali, por qual motivo, qual o significado. Senão, nós seremos apenas uma tenda aonde se faz entretenimentos. O que é muito triste. Mas nós, servos de Deus, estamos aqui. A palavra de Deus está aqui.
para que nós possamos perceber pela palavra que precisamos nos transformar, que precisamos fazer diferente, que precisamos realmente aprender a ser servos e servas de Deus e servir a Deus onde quer que nós formos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, prestando a Deus todos os dias, o nosso culto racional. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração, que faça você perceber e despertar que precisa realmente prestar um culto racional a Deus, de forma com ordem e com decência. E aí você vai ser edificado espiritualmente, você vai ser alimentado espiritualmente, você vai crescer espiritualmente e você vai ter condições de abençoar outras pessoas. Você vai ter condições de mostrar Jesus para as outras pessoas, porque eu sempre digo, não há evangelismo mais eficaz do que você mostrar o que Jesus fez na tua vida, através das suas atitudes, através da sua vida, através da sua transformação. E que Deus os abençoe. Que essa mensagem fale poderosamente aos seus corações. Façam um culto devocional de vocês. Leiam a palavra de Deus, mas leiam meditando. Louvem um hino, sim, orem em família e deem graças a Deus pelo entendimento do que é um culto racional, não irracional, não um culto emocional, levado pela emoção, não. Culto racional, realmente está se entendendo o que a palavra de Deus está falando ali. E que Deus possa te abençoar. E que você também seja um canal de bênçãos, compartilhando essa mensagem com seus familiares, com seus amigos. Muitos talvez estejam pensando que estão fazendo certo em determinado culto, mas não estão. Estão precisando de uma palavra como essa, uma palavra que as faça refletir. Que você seja um canal de bênção, que você compartilhe, que você curta aí, não é, aí no nosso joinha, essa mensagem. E que Deus te abençoe grande e poderosamente. Estaremos juntos, se Deus assim permitir, agora às quintas-feiras. Na quinta-feira que vem, trazendo uma outra curiosidade sobre a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos falar com o Pai? Pai bendito, Deus soberano, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra sempre nos direciona a fazer o que é correto. A Tua palavra sempre nos direciona ao ensinamento, Senhor, de como ser Teus servos. A Tua palavra, ela nos mostra como o Senhor quer as coisas, nos revela a Tua vontade, e por isso te damos graças, Senhor. Que em nossos corações haja a percepção de prestar o verdadeiro culto a Deus, e esse culto com ordem e decência, um culto racional. E que o Senhor esteja falando poderosamente aos corações, às famílias, aos lares, às igrejas, enfim, a todos, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, abençoe-nos, Senhor. Seja com cada um, Senhor. Abençoe aqueles que estão orando ao Senhor por uma abertura de porta, por uma cura de enfermidade, pela solução de um problema. Senhor, estende a Tua mão sobre o Teu povo e abençoa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E fica conosco, Senhor, e abençoa-nos, Senhor. E assim nós oramos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. E não se esqueçam que existirão bons dias. Consequentemente, existirão maus dias. Mas se você quiser, se você permitir, se você deixar, em todos esses dias, haverá Deus na sua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.